A função do desenho no material didático, pelo professor Tibério Feliz Múrias, da UNED, Espanha, 2012. Para o curso de materiais acessíveis para a educação à distância. O desenho, do mesmo jeito que a imagem em geral, tem um papel muito importante dentro da elaboração de materiais didáticos. Por isso, compre que analisemos, que reflitamos sobre o papel, a função que pode ter um desenho, uma imagem dentro do nosso material. Quer-se dizer, tanto num material impresso, como numa apresentação, como num vídeo, como numa ficha de trabalho, qualquer material que possa levar um desenho. A primeira das 8 funções que queremos comentar é a função informativa. A função informativa quer dizer que o desenho, a imagem, vai permitir a transmissão de dados ou informações. Claramente estamos a pensar, portanto, nas gráficas, por exemplo. As gráficas são a forma de apresentar dados. Aqui o importante não é se tem uma forma circular, ou se é um quadrado, ou retângulo, ou icônico, ou qualquer outro, cônica. Mas o importante aqui é que facilita a compreensão das proporções dos dados que se nos transmitem. Também se utiliza muito para representar de forma esquemática, proporcionar dados para, por exemplo, a resolução de um problema em matemáticas, em física, etc. Não é? É uma forma fácil de proporcionar os dados que permitem resolver um problema ou compreender uma situação. Mesmo facilita a compreensão de movimentos. Aqui poderíamos estar a explicar, a denominar os componentes, as partes dos movimentos, a posição dos membros, etc. Ou proporcionar informação sobre tipos, neste caso tipos de alimentos, não é? Permite proporcionar informação e compreender melhor a que objetos está, que alimentos está a referir. Portanto, proporcionar informação. A função documental quer dizer que a imagem é a própria informação em si mesmo, como é uma fotografia ou um desenho de uma pintura, de uma estátua, de um edifício, etc., de elementos naturais, como pode ser uma paisagem, um rio, mar, animais, etc. A própria representação, a fotografia de um corpo, de uma posição, de um movimento, é mesmo com a função de rememoração, de lembrança de eventos anteriores, não? Tem aí uma função também interessante de recuperação da memória. Mas todos estes exemplos, a própria fotografia é o documento em si mesmo, não é? Não há informação implícita ou integrada dentro ou através do desenho, senão que o próprio desenho, a própria imagem é a informação. Quando há uma função narrativa, estamos a descrever feitos, sucessos ou processos, não? Pode ser uma narração, como é num cómic, pode ser que estamos a descrever os passos de um processo que se está a desenvolver, neste caso mesmo permitindo compreender como em cada segundo o corpo está a avançar mais distância, ou mesmo através do que chamamos um fluxograma, que possibilita também a descrição de processos, do desenvolvimento de ações. É, como não, aqui uma montagem que permite compreender as fases da Lua. Portanto, uma montagem que precisa também compreender um processo da evolução do aspecto que observamos da Lua. A função representativa, neste caso a imagem, é uma simplificação que representa, facilita a compreensão da realidade, mas não é a realidade.
O exemplo mais frequente é o dos mapas. Não? Um mapa representa o território, um país, um continente, mas não é o mesmo com a fotografia, portanto é uma representação. Um plano de uma vivenda, de uma cidade, etc., pois é uma representação simplificada que facilita a sua compreensão. Mesmo um gráfico indicando as partes de um animal, de uma planta, de uma árvore, etc. Ou mesmo no microcosmos há uma representação de um átomo, que neste caso tampouco é o átomo, portanto este desenho é a representação do átomo. Tem uma função representativa. A função apelativa pretende chamar a atenção, que é o caso das vinhetas, não é? Dos desenhos com sentido do humor, ou das piadas, de todas as piadas de sentido de elaboração gráfica, ou mesmo desenhos, não é? Com certo humor, como neste caso Betty Boop. A função simbólica é o caso em que a imagem está a também representar, mas uma ideia, não um objeto, senão, ou um território, senão uma ideia. Por exemplo, o símbolo do yin e do yang, a harmonia dos contrários, ou o símbolo do comunismo, ou o símbolo da paz. Em todos estes casos, não estamos a ver os objetos em si, nem estão a representar simplificações dos objetos, senão ideias. É mesmo ordens ou indicações para andar pela via pública, não é? Também são outro tipo de símbolos. Temos também a função identitária. Neste caso, um objeto ou um desenho está a identificar, está a lembrar-nos um país, uma cultura, uma língua, uma tradição, neste caso um país. Às vezes mesmo usando as cores do país, estamos a identificar, a produzir essa mesma identificação. Ou um alimento, neste caso a cachaça, que identificaria com as Minas Gerais. Ou, neste caso, um alimento, como é a paella, que é muito típica do Mediterrâneo, da zona de Valência. Também o desenho pode ter uma função estética. Neste caso, uma função estética está a acompanhar para embellecer. É muito próprio das capas dos livros, as capas e as contracapas, não utilizar um desenho para embellecer, para fazer mais belo o livro. Ou mesmo no seu interior, como vemos aqui, utilizar imagens. Este é este é um capítulo de metafísica, portanto as imagens não têm realmente uma função explicativa do conteúdo, senão que têm uma função muito embelezedora, muito estética. Usa-se muito também o desenho abstrato, porque o desenho abstrato omite o que é uma transmissão de significados, de conteúdos concretos, e permite também embelecer trabalhar muito bem esta função estética. Em geral, qualquer material impresso, qualquer apresentação, deveria cuidar muito a parte estética, como vemos aqui nesta publicidade. Sintetizando, portanto, temos ou propomos 8 funções para a imagem ou o desenho dentro de um material didático, que pode ser, portanto, função informativa, quando transmite dados, função documental, quando é a própria imagem a informação significativa, relevante, função narrativa, quando descreve processos ou narrações, função representativa, quando representa uma simplificação da realidade que nos permite compreendê-la melhor, função apelativa, quando
pretende chamar a atenção, motivar o estudante ou aluno. Função simbólica, quando representa uma ideologia, uma ideia. Função identitária, quando representa um grupo humano, um país, uma cultura, uma língua. É a função estética, que tem uma função embelezedora, quer dizer, para embelecer, para fazer mais fermoso o material.